Graças a Deus, meus irmãos, também. Hoje, uma meditação, né? No dia 28/3, pandemia mundial, crise na saúde, 100% de leitos, Vale Videira cheio, né? Toque de recolher, emergencial, né? Fase emergencial. E nós vamos falar sobre algo que nos interessa muito como cristão. Da Domingo de Ramos, né? Um domingo antes da Páscoa. Domingo que Jesus entra em Jerusalém, uma entrada triunfal, onde que todos ali o proclamam como Senhor, como Rei. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a situação, né, ocorrida naquele momento e a espera, né, dessa. Jesus aqui nesse momento ele está terminando, ele terminou o ministério público dele, né, a pregação do Evangelho. Nós sabemos que antes, sexta-feira mais ou menos, ele chega em Betânia, certo? Tem a cura de Lázaro e assim tanto Lázaro que foi ressuscitado por Jesus, como Jesus começa a ser perseguido, né? Então, com a sua entrada triunfal em Jerusalém, Jesus se declara, né, Messias. Okay? Jesus havia chegado em Betânia, provavelmente na sexta-feira, e agora, né, depois do sábado judaico, domingo, né, Jesus, o domingo cristão, Jesus vai para Jerusalém. E fica uns 3 quilômetros, mais ou menos, né, medindo a distância de Betânia, um pouco mais longe de Betfage. Voltando a Betânia na mesma tarde, né, ele entra em Jerusalém, e deixando claro que não é a primeira vez que ele entra. Esse momento é um momento especial, mas ele já entrava em Jerusalém, ele já pousava na casa de Lázaro algumas vezes e assim participava das festas. Né? A idade dele, nós sabemos que com 30 anos começou o seu ministério, e nesses 3 anos de ministério, 2 anos e poucos, ele ia em Jerusalém, ele participava de todos os cerimoniais, certo? Então, Mateus, capítulo 11, de versículo 1 a 11, Marcos, capítulo 11, de 1 a 11, Mateus 21, de 1 a 11, Lucas 19, 29 e 44, e João 12, de 12 a 19, fala sobre isso. Os 4 evangelhos contam essa história. Né? Então, aqui existe uma concordância. Concordância não é a história exata. Concordância é quando 4 pessoas conversam sobre o mesmo assunto que viu, tá? Mas da forma que ele viu, que ele entendeu, o momento que ele passou por aqui, tá? Então, da forma que foi lhe passado. Então, a gente tem uma concordância sobre que isso realmente ocorreu, né? Mas um texto que me chama a atenção, todos eles falam, mas é o final de Lucas 19, no capítulo 44, depois que ele ali acerta tudo, ele entra em Jerusalém e termina o final do texto, que é para já começar, pensa nisso, ele diz assim: também a lançarão por terra, você e seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. E o B, né, o finalzinho do 44, diz assim: porque você não conheceu a oportunidade que Deus nos deu. Jesus estava plenamente, né, consciente, convicto de estar cumprindo, neste tempo, uma profecia de Zacarias. Ele conhecia todo o estudo, todo o Antigo Testamento, né? Ele sabia dessa profecia e assim cumprindo a vontade do Pai. O mestre faz preparativos para a sua entrada triunfal em Jerusalém e para isso dá a 2 de seus discípulos as ordens, né, necessárias ali para que aquele momento ocorresse conforme deveria ser. Esses seriam interpelados na sua missão de buscar esse burrinho, né, esse jumentinho, mas o Senhor ordenou, né, que eles dessem uma resposta. E a resposta que ele falou para que eles falassem quando a pessoa interpelasse era: o Senhor precisa deles. O Senhor sabia o que ia acontecer, né, mas ele confiava que os seus servos obedeceriam à sua vontade de ir buscar e que a jumenta e o jumentinho
lhe seriam entregues por aqueles que provavelmente, muitas vezes que ele tenha ido em Jerusalém, conheciam o mestre, né? E não se negariam a fazer esse serviço, entregar aquele animal. E aqui já nos dá uma preciosa lição, logo no princípio, né? Uma lição simples, né? Que Jesus precisa dos nossos bens, dos nossos dons, da nossa vida, para o serviço do reino de Deus e para a sua glória. Somos seus mordomos, reconhecemos e devemos honrar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quando ele ordena algo e quando ele fala algo, porque o conhecemos, né? Fazemos essa sua vontade. Então, ali os discípulos, eles foram para fazer aquele preparativo e aqueles servos e aqueles discípulos e quem já escutava, ele conhecia o mestre lá, também obedeceram, fazendo a vontade do mestre. Ora, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, diz a palavra. O profeta dizia assim, ó: dizei à filha de Sião, eis que aí vem teu rei, manso e montado em um jumento, em uma jumentinha, cria de um animal de carga. Veja bem, Zacarias 9:9. Zacarias era contemporâneo dos outros profetas, ou seja, viveu na época de Ageu, profetizou a missão da glória do rei, o Messias. Ageu, por sua vez, exaltou o povo a reedificar o templo, que era também glória para Israel. Havia paz em Israel no tempo desses profetas, desses dois profetas, Ageu e Zacarias. A reconstrução do templo começou, né? Começaram na época de Zacarias, que ali a gente vai encontrar em Zacarias 3:3, 7, 8-14, 8, 1, 13 e Esdras 3:23. Estou passando os textos para que você veja que realmente existia uma profecia sobre o Messias. Isso já tinha sido profetizado e agora estava se cumprindo. E Josias sabia dessa profecia e estava cumprindo essa profecia. Após os primeiros 7 anos de cativeiro babilônico, a visão profética de Zacarias veio despertar o povo. Zacarias, capítulo 1, do versículo 1 a 17. A gente vai ler aqui, comentar, para que se entenda o que estava acontecendo. E quando a gente fala assim sobre Domingos e Ramos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né, nós temos que entender que isso existia um propósito, um simbolismo sobre isso. Tá? Jerusalém, a filha de Sião, estava edificada sobre o Monte Sião, Salmo 125. Ela era a habitação dos reis de Israel. E para ali fora levada a arca do Senhor. O templo estava edificado sobre o monte Moriá, perto do monte Sião, ou pelo menos uma parte desse monte, que eram vários montes e ali alguns, né, falavam e até hoje, né, existe essa divisão. O profeta, então, conclamou o povo a alegrar-se. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumento. Um dos simbolismos que nós vemos aqui é que todo o povo de Israel esperava que viesse ali alguém de uma família nobre, da descendência de Davi, nobre, montado em um cavalo e talvez armado de guerra. O símbolo de um jumentinho era que o rei que estava vindo, ele não vinha para a guerra, não vinha para a luta, mas ele vinha para a paz. Era um símbolo. Quando um rei entrava dentro de uma terra, montado num jumento, ele estava mostrando que ele não veio trazer guerra, ele veio trazer paz. Ele é o rei justo e traz a salvação. O profeta anunciara o castigo das nações e seus reis, que, por causa de suas maldades e injustiças, oprimiam o povo de Deus. Mas agora vem ao povo um rei justo, o Messias, Jesus Cristo, que cumpriu toda a justiça de Deus. Era, pois, um tempo glorioso este. O rei de Sião traz a salvação. A salvação dos reis da terra é quando muitos bens materiais, né, mas momentâneos, se acumulam. Quando você consegue vantagem, né, sobre o povo, ou quando o próprio povo ali, alguns líderes conseguem vantagem para si mesmo.
Mas o rei de Sião é espiritual e eterno. Ou seja, a promessa não era uma promessa de prosperidade, né? Uma promessa de bondade, ou de ser vencedor em uma guerra física. Mas o rei que estava sendo prometido, o Messias que estava sendo prometido, era um Messias de paz. Um Messias de reinado eterno, né? E um reinado espiritual. Coisas que muitas pessoas confundem. E aquele povo, quando ali jogaram os ramos, quando ali jogaram suas capas para que Jesus passasse, ainda não estavam entendendo o que estava acontecendo. Tanto que aquele mesmo povo que o aclamou como rei, como senhor, quando ele entrou em Jerusalém, naquele momento simbólico, foram os mesmos que falaram assim: crucifica-o, crucifica-o, crucifica. O rei de Sião é pobre e anunciará a paz às nações. E infelizmente quase todas as denominações, ou quase muitos cristãos hoje em dia entendem um rei diferente. Ou se pregam um rei diferente, dando exaltação ao ser humano e falando algo que Jesus não falou. A promessa era: o rei de Sião é pobre e anunciará a paz às nações. Não deixará nações ricas e pessoas abastadas, né? Abastadas. Esperavam os judeus em um Messias, um rei, nascido de casa real, em berço de ouro e marfim. Mas o rei de Sião, que foi prometido, nascera pobre, o seu berço foi uma tosca manjedoura. O rei de Sião, porém, anunciara a paz às nações e não a guerra. Mas o mundo, o pecado no coração das pessoas, a injustiça, buscava a guerra. Mas o rei de Sião reina em paz no coração dos homens. Seu reino espiritual eterno estenderá seu domínio nos corações de todos os povos da terra. As dominações e ideologia dos reinos da terra terão um fim trágico, segundo Pedro 3, 10, 12. Mas o domínio do rei de Sião é real, universal e eterno. Jesus não falou: meu reino não é deste mundo, né? Declarou na frente de Pilatos antes de ser crucificado. Mas a graça de Deus está no mundo e a ele pertence milhões de súditos, os genuínos crentes em Cristo Jesus. Olha que maravilha. Essa era a promessa de Zacarias no Antigo Testamento. E a mesma promessa sobre esse Messias que entrava agora, tá, em Jerusalém, aclamado, né, nesse domingo de Ramos. Também é o rei de Sião, vinha da parte de Deus. Não vinha da parte de homem, da parte de política, da parte de imperador, não vinha de algo terreno, mas vinha de algo divino, né, do ser supremo divino. Era manso, humilde e justo. Porque gregos e troianos, vamos dizer assim, tinham outras crenças sobre deuses de guerra e de luta. Mas aqui está dizendo que esse Deus, né, manda o seu filho, que era manso, humilde e justo, para reinar no coração dos homens. Um reino espiritual, um reino no coração, uma busca de paz, algo interno. Não era um rei secular, não era um guerreiro. Ele não era orgulhoso, né, e nem mortal. Era o rei dos reis e senhor dos senhores, o rei santo, né, que nós cremos. E é nele que deveríamos crer até hoje. Apocalipse 15, 3. Não vinha precipitado para libertar o povo de Israel da opressão estrangeira, como havia sido ensinado pelos mestres judeus. Não era para isso que ele vinha. Os quais o haviam desfigurado completamente, né, a sua natureza, colocando ele como simples mortal e não como alguém espiritual. Os falsos ensinos deles era que o Messias, embora enviado por Deus, era meramente homem, desfigurado, enfim, em sua missão. Que seria um herói nacional, um rei salvador político. Era este o ensino errôneo e fatal dos mestres religiosos do povo judeu. E é triste notar que muitas vezes hoje em dia o que as pessoas estão esperando é isso: batalha, guerra e uma luta contra o império terreno. Sim, Jesus ele veio ensinar e entrou em Jerusalém, entra nos corações para ensinar o reino de Deus, para ensinar
tirar o medo da morte, para mostrar que não existe só essa vida, que você não precisa ter medo, mas que você precisa viver. Mas as pessoas têm aprendido tantas coisas errôneas sobre a promessa de Jesus e sobre a revelação de Jesus na Terra, que tem agido de forma tão amedrontada e tão terrível que qualquer coisa, qualquer barreira tem destruído a fé. E tem feito com que as pessoas falem assim, Jesus esqueceu de mim. Porque o que está acontecendo isso comigo? Jesus não te prometeu prosperidade terrena. Não prometeu naquela época guerrear contra as terríveis pessoas, os terríveis impérios. Tanto que ele não aceitou. Quando ele entrou em Jerusalém, ele não aceitou fazer parte do império. Ele não foi buscar posição entre os homens, mas ele queria buscar uma posição dentro do coração do povo. Porque a única forma de transformar essa humanidade é a sociedade, é o ser humano, entender o amor de Cristo, o ensinamento dele dentro dos corações. Jesus é aclamado pelas multidões, como diz os 4 evangelhos, como filho de Davi. Aquele Messias que eles esperavam, o Salvador de Israel. Mas é interessante notar que muitas pessoas também hoje recebem esse Messias, esse Salvador de Israel, como aquele povo recebeu. Vingança, guerra, conquista terrena. As multidões regozijavam-se e atapetavam os caminhos por onde Jesus passava, domingo de Ramos, montado no asninho, com os seus mantos e com ramos de árvores, de plantas, de palmeiras que haviam colhido nos campos e nos montes vizinhos. Ele chamava-me assim, Hosana, o filho de Davi, bendito quem vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Mas os fariseus chamaram a atenção do mestre de Jesus, dizendo, repreende os teus discípulos. Ao que ele respondeu, digo-vos que se estes se calarem, até as pedras clamarão. Lucas 9, 39 e 40. O que Jesus diz aqui é o seguinte, que se o povo não falasse que a promessa estava sendo cumprida, porque fazia parte da história, estava acontecendo o que foi prometido, tá? As pedras clamariam. Por quê? Porque a história falaria. As pedras que construíram Jerusalém, que estavam soterradas sobre a antiga cidade de Jerusalém, que tinha sido reconstruída, clamariam, porque fazia parte da história de Israel. Fazia parte da história do mundo essa promessa. Não era algo que estava acontecendo por acontecer, mas que tinha sido profetizado no Antigo Testamento em Zacarias. Então, se eles não clamassem, as pedras clamariam. A história contaria que aquilo era verídico, como conta hoje em dia, como nós estamos aqui comentando. É um estudo que estamos fazendo aqui sobre o Domingo de Ramos. Para que as pessoas entendam, que esse momento, eu acho interessante que existe muitos simbolismos, eu acho bonito. É tão bonito, eu acho interessante o simbolismo desse dia. Tá? Mas nós devemos entender qual foi esse Cristo que foi aclamado. Foi o mesmo Cristo que foi condenado por esse povo que o aclamou, porque esperavam dele algo que ele não prometeu. Hoje em dia acontece muito isso. São tantas promessas. Falsos profetas, falsos pregadores, dizem o que a palavra não diz, dizem o que Jesus não revelou, dizem o que Jesus não ensinou, dizem o que não foi prometido. Tá? E assim cegam, entristecem e enfraquecem o coração dos fiéis. Evidentemente, Jesus usa de uma figura linguística, a gente chama isso de hiperbole, para expressar a grande verdade de que os desígnios de Deus, os decretos de Deus, a vontade de Deus é soberano e justo e faz parte da história. E serão cumpridos de uma forma ou de outra pela glória dele. De alguma forma, seria mostrado que aquilo ali estava acontecendo porque era uma promessa histórica. Porque o nosso Deus, em Cristo Jesus, se revelou dentro da história. Não foi porque aconteceu de repente, alguém fala assim, não, mas isso foi montado numa história que já existia. A promessa já existia. Foi sequência e consequência. Tanto que essa sequência de história também vai acontecer para você que não crê. Jesus um dia vai voltar. E agora, nessa época de pandemia, tem voltado para muita gente. E como está o coração? Muitas pessoas, nesse momento, passaram por esse momento de dor, fortalecidos. E muitas pessoas passaram, muitas vezes, em situações difíceis, porque não entenderam que a vida não acaba nesse momento. Estamos apegados, isso não é errado, a esse mundo. Temos muitas coisas para fazer. O próprio apóstolo Paulo fala que o morrer
já é lucro, já é ganho estar com Cristo, né? Mas ele tem bastante coisa para fazer. Ele queria chegar ao ponto em que ele tinha feito um projeto de vida, estar evangelizando em Roma, né? Então, isso não é errado. Mas nós temos que tomar cuidado com que tipo de fé que estão colocando dentro do nosso coração. Tanta profecia, tanta coisa errada que estão falando por aí, né? Se a palavra não cumpriu, não é cristianismo. Ou seja, se a palavra não revelou, tá? Se o contexto bíblico, porque às vezes usam só um texto, um versículo, para falar algo absurdo, se não foi revelado no Antigo Testamento, tá? Se não foi escrito no Antigo Testamento, tá? Ele não faz parte. E se Jesus não revelou no Novo Testamento, ele não faz parte. Há uma misturança muito grande sobre isso. Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento, da promessa, desde o Gênesis, desde Eva, quando o Filho do Homem esmagaria a cabeça da serpente, até a vinda de Jesus, onde ele fala sobre a justiça e sobre a paz. Se alguém fala assim, tanto os judeus reclamaram, mas ele não terminou de dizer o julgamento e a mão de Deus, sim, a ira de Deus voltará. Ele veio ensinar o amor. É como se você falasse assim, primeiro filho, eu vou te ensinar como você deve fazer certo, porque eu, como te amo e sou justo e fiel, eu não posso te condenar por algo que ainda não foi esclarecido. Eu me coloco na sua posição, eu caminho junto com você, para que você possa entender claramente na minha pessoa o que é possível fazer. Agora, se depois você fizer diferente, não foi porque eu não te avisei, eu não só te falei, mas eu estive lá e fiz junto para que você visse. É isso que Jesus veio nos ensinar. Jesus chora sobre Jerusalém. Porque Jesus, em Lucas 19, 41 e 44, foi um texto que eu li no começo também. Ele chora quando ele olha e vê, e veja bem, era o momento dele sorrir, dele ficar contente, porque ele está entrando em Jerusalém e está sendo aclamado, mas ele conhece o coração das pessoas. Ele sabe que eles estão aclamando, mas eles não estão vendo a possibilidade que eles estão recebendo de transformação, de mudança. Porque eles queriam guerra, eles queriam vantagens pessoais, e não era isso que Jesus, eles não estavam entendendo. E será que as pessoas, se você ou eu, temos entendido o que é realmente Jesus? É interessante que as pessoas chamam a Jesus, chamam a Jesus, buscam a Jesus, tá? Mas não refletem esse tipo de situação. Buscar a Jesus para muitas vezes terem vantagem sobre os outros. Buscar a Jesus muitas vezes para ter vantagem sobre si ou algo bom sobre si, que a justiça seja feita sobre si, mas não pensando na justiça sobre os outros, né? Negando aos outros o direito da justiça e do amor de Deus. Jesus, ele olha para Jerusalém, para aquele povo que estava aclamando. E do monte ele via Jerusalém, as portas de Jerusalém, e ele chora. Finalmente Jesus avista do alto, ao longe, a grande cidade de Jerusalém, a capital, né? Seu grande e magnífico coração se comove profundamente. E não podendo conter as lágrimas, ele chora. E o chorar ali é de soluçar mesmo, um choro de sentimento. E ele fala assim, se tu conhecesses, ao menos neste dia, pelo menos no dia que ele está descendo, que eles estão aclamando ele ali, o que te poderia trazer a paz? Ou seja, se você entendesse que eu estou entrando dentro de Jerusalém, né? Eu estou entrando dentro do coração de vocês, estou me colocando em posição dentro da vida de vocês, para que você entendesse nesse momento, né, o que poderia te trazer a paz. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão e te apertarão de todos os lados, e te derribarão, e a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação. Olha, isso aqui está falando para aquele povo de Jerusalém, mas está falando para o povo de agora também. Olhos fechados de ira, de inveja, né, de dor, muitas vezes também, tá, de incertezas, de enganos, tá? Olhos fechados, porque olha algo, mas não como Jesus ensinou. E ele fala assim, vocês perderam o tempo e não viram o tempo da visitação. Ou seja, vocês estão com olhos olhando, né, para o pão da fome, olhando para a ganância do ter, e não estão olhando aqui para a chave que te leva a uma vida tranquila, uma vida de paz. Um momento trágico, comovedor, né?
e desolador aquela situação. O próprio Jesus olhando e falando assim, eu estou me apresentando. Eu estou entrando e me mostrando quem sou como Messias. Naquele momento ele declara, realmente, assim, de toda certeza quem ele é. E eles não estavam reconhecendo a verdadeira mensagem de Cristo. Não choramos como Jesus chorou muitas vezes, né? Não sentimos como Jesus sentiu. Mas nosso coração se compadece de multidões, né? Como Jesus se compadeceu da multidão de Jerusalém, né? Que perdem essa preciosidade e oportunidade, né? De receber Jesus, o Filho de Deus, como o Senhor e Salvador, como Messias enviado para salvar eternamente. Choramos. Mas muitas vezes nós temos que olhar o que está acontecendo e chorar por nós mesmos. Será que nós estamos entendendo quem foi esse Messias que entrou em Jerusalém? E quem foi esse Messias? E a verdade dele, que um dia você ou eu aceitou como Salvador e Senhor eterno das nossas vidas. Jesus falou que no mundo teríamos aflição, mas ele venceu o mundo. Ele falou que ele estava indo ao Pai preparar lugar para nós. A palavra fala assim, cadê tu mortos? O grilhão de tua mortos, ou seja, que não tem mais grilhão. Ele veio trazer uma esperança nova ao povo. Mas as pessoas queriam o quê? Ambição, ganância e conquista terrena. A Jerusalém não conheceu a paz que Jesus lhe trazia. Aquele momento que ele estava entrando, o que ele estava ensinando, o que ele estava pregando no seu tempo de ministério. E agora ele entrando ali, se mostrando, se colocando como Messias. Jerusalém não conheceu, como muitas pessoas ainda não conhecem, mesmo tendo dito que um dia aceitou Jesus como Senhor e Salvador. O povo ignorava a providência de Deus. O que eles queriam era a providência material social. Mas Jesus trouxe, sim, uma providência material e social, mas espiritual, né? Isso é o que Jesus oferecia. E o motivo disto, em grande parte, era o vício secular, tá? Daquela geração perversa daquela época. O que aquela geração tinha mostrado, que era ser feliz, o que aquela geração tinha mostrado, que era ter, não diferente dos dias de hoje, né? Os falsos mestres, não só aquela geração política da época, imperialista da época, líderes da época mostravam um poderio que as pessoas estavam ali desejando, mas também os falsos profetas, que haviam estragado, haviam contaminado a mente e o coração daquelas pessoas, enganando a verdadeira face de Jesus, mentindo sobre quem era mesmo o Messias que viria. Eles estavam anestesiados, insensíveis às doutrinas de Cristo, pelas falsas doutrinas materiais e filosóficas daquele tempo. E é triste que isso tem trazido hoje em dia também tristeza e angústia no coração das pessoas e desviado as pessoas do verdadeiro sentimento, do verdadeiro momento que é agora, domingo de Ramos, a entrada de Jesus em Jerusalém. A manifestação do Messias, dizendo assim, eu sou realmente o Messias. Jesus também ainda não conhecia, Jerusalém também não conhecia a desgraça que é esperar. A desgraça é a situação que havia de vir. Como muitos hoje em dia acham que amanhã não pode ser pior. Eles se achavam ostentosos, se achavam poderosos e se achavam bem pela amizade e todo o que estava sendo maquinado ali de ligações entre todo aquele poderio. Então não tinha como acontecer nada diferente, né? Eles não sabiam da grande destruição e morte, né, que aconteceria. 70 anos depois de 70, depois de Cristo, a destruição de Jerusalém, do Templo de Jerusalém. Eles não entendiam que ali aconteceria o sepultamento, a morte do Estado de Israel, que voltou a ser construído agora depois de muito esforço, um pequeno espaço, em 1940 e pouco ali, né, num território que foi feito agora, mas naquela época eles nunca imaginaram essa destruição por causa do coração deles. O indiferentismo da verdade pregada, né, pelo profeta, ou pelo Messias, ou por Jesus Cristo, foi tomada pelo mundanismo daquela época, a carnalidade, o judaísmo religioso daquela época. Os grilhões eram colocados sobre os pés daquelas pessoas. Né? Eles olharam pela necessidade própria, pelo que se via em volta, e não conseguiram olhar pelo que Deus estava oferecendo em Jesus Cristo.
mas não entenderam a desgraça que estava para chegar. A cegueira espiritual voluntária mantinha o povo em densas trevas, à beira do precipício eterno. Talvez não seja diferente de hoje. Hoje é domingo de Ramos, Jesus entra em Jerusalém, né, pela história. E dessa forma demonstra como ele entra em cada coração, que muitas vezes o aclama como rei, como o Senhor e como o Messias, esperando um Messias diferente, mas não aquele que foi prometido pelas Escrituras. Cuidado com as promessas que têm sido proclamadas para você, o seu entendimento sobre Jesus. Jerusalém também não conhecia o tempo da visitação do Messias, porque aquele tempo não era assim ensinado dessa forma. Hoje em dia tem acabado isso também. Ninguém tem mais medo da morte, ninguém acredita na vida de Jesus, poucos acreditam no inferno, né? Entre os muitos sinais profetizados acerca da vinda do Messias estava este: a pregação do Evangelho do Reino de Deus. E desde João Batista tinha sido pregado aquilo, e a pregação de Jesus era sobre a vinda do Reino de Deus, o Evangelho do Reino de Deus. Qual é o Evangelho do Reino de Deus? A morte de Cristo na cruz. O próprio apóstolo Paulo fala que ele não prega outra verdade, filosofia de homens, o que ele aprendeu, mas sim o Evangelho de Cristo. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele entregou a sua vida, isso é o Evangelho. Acabou. Mas como disse o Senhor, e nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvires, mas não compreendeis, e vendo, veres, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu o curarei, e que eu os cure. Mateus 13, 14 e 15. É isso que está precisando hoje em dia. Domingo de Ramos, momento de Jesus entrar em Jerusalém e chorar por Jerusalém. Mas que nós possamos entender e abrir os nossos olhos para essa verdade. Não venhamos fechar os nossos olhos para ver só o que queremos ver. Que não venhamos fechar os nossos ouvidos para escutar só o que queremos escutar. Né? Que não venhamos a enganar o nosso coração, porque a palavra de Deus também fala que onde está o nosso tesouro está o nosso coração. Então, onde está o teu tesouro está o teu coração. E assim Jerusalém perdeu sua última oportunidade, rejeitando o Messias, o Salvador, o Redentor do mundo. E tendo Jesus entrado em Jerusalém, foi ao templo, e tendo observado tudo em redor, como já fosse tarde, saiu de Betânia com os 12. Notemos que Jesus, nesta hora, apenas entrou no templo, observou tudo o que estava acontecendo, mas não o purificou, né? Voltou para Betânia. Para assim ir lá no dia seguinte, que foi segunda-feira, né, depois do domingo de Ramos. Seria amanhã. Amanhã eu quero ver se eu também faço um outro vídeo sobre esse momento, a purificação do templo. Então, hoje, domingo de Ramos, amanhã a purificação do templo. Nós temos que entender aqui que Jesus sabia da profecia. E Jesus aceitou, obedeceu ao Pai para ser esse Messias, para vir ensinar ao ser humano. Jesus, ele veio e naquele momento, ele entregou, deixou o seu ministério público, com certeza do que já ia acontecer a partir daquele momento. Mas ele subiu em cima daquele jumentinho e entrou em Jerusalém para mostrar que ele era o Messias, que todo mundo estava entendendo errado. Né? Os próprios discípulos pediram um lado da direita, um lado da esquerda. Tá? A própria mãe dos discípulos, em algum texto, fala que foi a mãe deles que pediu um lado da direita e esquerda. Ele falou que no reino dele não existe maior ou menor, que o maior será o menor será o maior. Mas era isso que até os próprios discípulos que andavam com ele ainda não tinham entendido. Né? Jesus entra em Jerusalém, se mostrando humilde, servo, aclamado por aquele povo. Né? Mostrando quem ele era. E aquele povo o proclama, o coloca como Messias, joga o que tem ao chão, né? Proclamando ele como rei, agradecendo a Deus aquela oportunidade. Mas, na verdade, eles perderam a oportunidade. Porque nesse domingo de hoje, nós também podemos lembrar que Jesus entrou em Jerusalém como Messias, como rei. Foi aclamado pelo povo. Mas nós temos que tomar cuidado para não fazer igual aquele povo, porque aquele mesmo povo que o aclamou, perdeu a oportunidade de salvação e de transformação. Aquele povo perdeu a sua pátria de Israel. Porque
para o que estava acontecendo. Porque não viram a verdadeira revelação de Deus em Cristo Jesus. O texto finaliza, como eu já vi, eu quero ler no finalzinho do 44. Diz assim: porque você não reconheceu a oportunidade de Deus lhe concedeu. Porque você não conheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Deus tem dado oportunidade às pessoas. Em vários tempos dessa história humana. Em várias guerras, em várias pandemias. E agora, nessa geração que tanto nós falávamos, que estava contaminada, que estava se perdendo, vem mais uma história dessa, mais uma pandemia, né? Por causa humana. O planeta está doente. E o povo pensa em si mesmo. Ele ainda não entende quem foi esse Messias que entrou em Jerusalém no domingo de Ramos. Se você tem jogado a tua capa, se você tem jogado, se você tem aceitado Jesus como Senhor Salvador e Messias da sua vida, continua a ser feito, mas entenda qual é a promessa dele para a tua vida. Não feche os teus olhos, os teus ouvidos, para ver e escutar e levar para o teu coração apenas o que você quer. Se você ainda não aceitou, entenda, leia os versículos, preste atenção na promessa. E se você tem dúvida, leia os versículos e preste atenção em quem é Jesus. É necessário que você não fique escutando coisas errôneas ou tantas coisas, porque eu sei que muitos ficam em dúvida, mas será que é isso? Mas um fala isso, outro fala outra coisa. Vai lá e busca nas Escrituras. Porque o verdadeiro cristianismo, ele nasce do Novo Testamento, ou da Bíblia toda, desde a promessa até o cumprimento e a revelação de Jesus Cristo. E é isso que é o cristianismo. Não falácias que está sendo feito por aí. Até o próximo estudo, que nós vamos falar sobre a figueira infrutífera amaldiçoada. E Jesus entrando no templo e o purificando no dia seguinte, depois do dia de Ramos. Fica com Deus. Deus te abençoe. Deus completa em teu coração essa palavra, né, esse ensinamento, né, das Escrituras. Porque a palavra de Cristo ela deve ser ensinada e não jogada aos ventos. A palavra de Cristo ela deve ser ensinada de forma precisa, como as Escrituras ensinam, porque o cristianismo nasce, como eu já falei, das Escrituras. Eu quero orar por essa situação que nós estamos vivendo. Tá? Eu quero orar pela tua vida, pela minha vida, e fortaleça em nossos corações. Tá? Existe tempo de chorar, existe tempo de sorrir. A Escritura diz isso. Existe o dia, existe o sol. Tá? Jesus mesmo mostrou para nós que o momento de você vencer, mostrar e fortalecer a sua fé e sair pronto para uma missão celestial é o deserto. 40 dias no deserto. No final do último dia, 39 dias, Satanás esperou 39 dias sem banho, sem alimento, sem água. Satanás vai tentar ele. No finalzinho, dá para vencer os 40 dias. De um dia para o outro. E ele recusa. Recusa transformar o pão, a pedra em pão. Recusa se jogar do despenhadeiro para que os anjos venham salvar. E recusa se ajoelhar na presença de Satanás para ser rei e senhor do que existe na terra, dos bens materiais. Porque ele sabia, ele tinha a sua identidade de quem ele era. Ele era Jesus, Filho de Deus. E você? Receba a sua palavra, essa palavra de Cristo em teu coração. Senhor nosso Deus, obrigado por esse momento, Senhor. Perdoai os nossos pecados, Senhor. Eu sei que hoje em dia nós estamos em um tempo, Pai, que as pessoas não buscam a verdade. Não buscam ler, não buscam estudar. Preferem escutar, ó Pai, das pessoas o que é favorável a seus ouvidos, à sua mente, que é favorável ver aos teus olhos, ó Pai, que é favorável ao sentimento do teu coração, Senhor. O coração deles. Peço, ó Pai, que dê discernimento e orientação através do Espírito Santo. As pessoas venham a buscar a verdade. Teu ensinamento para as nossas vidas. O ensinamento que com certeza mudará a existência humana, Senhor. Um ensinamento que nos trará paz, que nos trará transformação. Ó Pai, nesse momento eu peço por essas pessoas que estão acamadas, ó Pai, leitos e leitos, cheios de pessoas contaminadas pelo Covid. Pelas famílias que estão sofrendo, tanto por aqueles que estão internados, quanto pelas perdas, Senhor. Ó Pai, também peço em nome do Teu Filho Jesus, por esses poderes que discutem e brigam por causa de oxigênio, por causa de vacina, para ver quem tem mais poder, já pensando, ó Pai, em próximas campanhas, Senhor. Ó Pai, eu peço que dê discernimento, ó Pai, a eles, Senhor, que vivem
instituições formadas, ó Pai, para governar, mas que são formadas e governadas e sustentadas, ó Pai, esses governos pelo povo, Pai. Ó Pai, a Tua palavra é clara sobre isso, Senhor. Os tempos passam, ó Pai, os poderes caem, Senhor. Mas que as pessoas possam voltar a ter aquela visão, ó Pai, de geração, Senhor. As pessoas só pensam neles como se, não, hoje passa, amanhã quem tiver que se vir. Mas nós precisamos, ó Pai, que o povo volte a entender, ó Pai, como Abraão entendeu, como aqueles que receberam a promessa entenderam, como aqueles, ó Pai, que um dia morreram para que hoje a gente esteja falando do cristianismo, para que nós possamos viver, ó Pai, também esse direito, essas coisas que vemos hoje, ó Pai. Muitos morreram, perderam, ó Pai, os seus benefícios, ó Pai, muitos, ó Pai, sofreram, ó Pai, privações, Senhor, para que hoje essa geração possa viver, ó Pai, o tempo que está vivendo, Senhor, com leis e direitos, Senhor, conhecimento da paz e da tua verdade, ó Pai. Quantos não morreram dentro da arena, dentro da fogueira, quantos não foram assassinados, Senhor. E hoje, ó Pai, essa geração esquece disso, Senhor. Essa geração, ó Pai, ela está acomodada em certo ponto, Senhor. Nós sabemos que Tu prometeu a vida eterna, Senhor, mas nos deixou nessa terra, ó Pai, para que nós fôssemos luz e sal, ó Pai. Para que nós transformássemos e salvássemos vidas, ó Pai. Porque a Tua palavra também diz que o Deus não se alegra com um perverso, ó Pai, ou com aquele que ainda não te aceitou, ó Pai, que morra, Senhor. O céu se alegra quando um santo, ó Pai, ou quando alguém que te conhece, proclama a tua verdade, vai, Senhor, a teu encontro, ó Pai, mas não se alegra com o que está acontecendo com esse povo, ó Pai. Pedimos, Senhor, que esteja intercedendo, ó Pai, Jesus, ó Pai, esteja, ó Pai, como nosso intercessor, como a palavra nos ensina, Senhor, e como nosso advogado, ó Pai. Ó Pai, pedimos em nome desse teu filho, ó Pai, que entrou em Jerusalém como Messias, mostrando àquele povo, ó Pai, quem ele era. Mas também, ó Pai, eu peço ao Senhor que esse povo de hoje, ó Pai, entenda a entrada de Jesus, ó Pai, o simbolismo de Jesus entrando em Jerusalém nesse momento. Jesus, eu sei que nesse momento está olhando e chorando, soluçando, ó Pai, porque as pessoas ainda não entenderam a sua mensagem, Senhor. Ó Pai, é isso que eu te peço, em nome do teu filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Fique com Deus. Deus abençoe o teu coração.